Opa, aqui é o Gabriel da Escola de Sites e aqui nesse vídeo o Bruno vai te mostrar como que você pode replicar uma seção no Elementor feito em algum programa, em algum aplicativo por um designer. Então vamos supor que o designer desenvolveu toda uma página e nessa página que ele desenvolveu tem uma seção. O Bruno vai te mostrar como que você olha para essa seção que o designer fez e como que você replica ela no Elementor. Vamos lá. Como que a gente cria essa sessão? E aí agora vem a parte que você tem que ser criativo. Espero que você tenha prestado atenção nas aulas, tenha entendido ali o funcionamento do Elementor. E aqui eu vou passar algumas dicas, vou dar algumas dicas bem legais para você, mas cada site, cada design ali talvez seja completamente diferente, aí você vai precisar usar ali a criatividade. Não necessariamente vai ter só uma maneira de você replicar isso aqui. Talvez tenha várias formas de você chegar nesse mesmo resultado. Algumas vão te dar mais trabalho, outras vão te dar menos trabalho. Como que eu faria esse design aqui? Bem, a gente tem um fundo, temos o e-book, temos o formulário, tudo aqui está dentro desse fundo. Então a gente vai precisar de uma seção zona aqui dentro, ou uma coluna aqui dentro e umas subcolunas fazendo essa separação. Vamos lá, se a gente fizer, talvez não dê certo essa primeira tentativa, mas vamos fazer da maneira mais fácil aqui, como uma seção aqui, e aí uma divisão com duas colunas, e a gente muda ali os espaçamentos, por exemplo, aqui vai ter uma margem negativa desse e-book e tal, vamos ver se assim funciona. Vou clicar aqui em adicionar uma nova estrutura, pode ser uma estrutura de coluna. Vamos criar uma coluna simples, e aí eu acho que a gente ganha um grau de flexibilização se dentro dessa coluna a gente joga uma seção interna. O que essa seção interna faz? Ela cria duas outras colunas dentro de uma coluna. Então, por exemplo, se a gente quisesse duplicar essa coluna aqui, a gente teria duas colunas, cada uma com duas colunas dentro. E, enfim, você tem muito mais graus de liberdade. Pode ser interessante. Vamos ver se assim vai funcionar. E aí, aqui nessa seção, vou precisar baixar aquela imagem. Vamos achar aquela imagem. Onde será que pode estar aquela imagem? Eu acho que ela não está aqui de fundo, né? Não temos essa imagem específica aqui de fundo. Então, o designer pode ter esquecido, ele pode não ter fornecido para você, talvez tenha que achar uma outra imagem. Primeiramente, se eu não achar aqui no Drive, eu entraria em contato com ela. Opa, essa imagem aqui, mandaria um print explicando e tal. Essa imagem aqui ficou faltando, tem como você adicionar no Drive para mim e tal. E geralmente isso dá certo. Vamos ver aqui, imagem, site aprovado. Aqui ela tem os arquivos em CorelDRAW, que a gente conseguiria baixar se a gente tiver o CorelDRAW. Talvez, se você, dependendo do designer que você fez a parceria, pode ser que ele use o Photoshop. Mas caramba, será que não vai ter essa imagem? Essa aqui foi a que ela passou. Então, nesse caso, não tem muito o que fazer. A gente já pode começar a construção, acho que é bem válido, mas a gente teria que entrar em contato com ela e pedir. Natália, manda, por favor, essa imagem específica aqui que está faltando. Vamos ver aqui. Legal, gosto desse exemplo aqui, porque é um exemplo bem real mesmo, mostrando como que eu faria, como que eu vou fazer, na verdade, nessa situação específica. Então, vou entrar em contato com a Natália, pedindo aquela imagem específica, mas, enquanto isso, enquanto ela não vai responder agora, vamos continuar aqui com esse layout. A gente consegue chegar nesse resultado. O que eu vou fazer? Vou deixar aqui essa seção com um fundo cinza claro, que é mais ou menos a imagem que a gente tem ali. A gente vai conseguir visualizar se o nosso layout está funcionando, depois a gente só substitui essa imagem aqui, tá? Fechou. Vamos lá. Primeira coisa, 10 dicas de decoração para tornar o seu ambiente mais acolhedor. Beleza. Eu vou criar aqui, então, um elemento de título. Vamos arrastar ele aqui para lateral, para essa nossa segunda coluna. Vai ser um elemento que vai ficar aqui, acredito eu, nessa segunda coluna. Vamos ver se vai dar certo. E aí, vamos ver se a gente tem esse texto específico. Aqui. Fechou. 10 dicas de decoração. Então vamos colar aqui, 10 dicas de decoração. E agora a gente vai precisar fazer várias modificações. Já está em caixa alta, vamos ver aqui então um estilo direto ao ponto. A gente vai precisar mudar primeiro a cor do texto, e aí você pode ou jogar isso aqui no Photoshop, tirar um print, ou se você tiver no Google Chrome, usar esse pluginzinho aqui de Pick Color, e aí ele vai te dar o hexadecimal. Ou no caso aqui do Mac, e tem isso para o Windows também,
você consegue ter alguns plugins ou aplicativos que você consegue passar o mouse por cima e ele identifica qual que é essa cor. Eu vou copiar ela, clicando aqui no Ctrl C. Prontinho, eu tenho essa cor padrão aqui. Além disso, uma vez que eu estou começando um projeto de um site, a partir do momento que eu vou selecionando cores que eu sei que eu vou usar nesse site, por exemplo, esse vinho aqui, talvez esse cinza de fundo, a cor aqui desses ícones e tal, eu já vou salvando aqui em cor padrão. Perdão, aqui. Eles fizeram essa atualização nova. Aqui, cor de texto, a gente consegue adicionar uma cor. Então, eu vou colocar aqui essa que a gente copiou, clicar aqui em adicionar ela, prontinho, ela está salva aqui. A gente vai, por exemplo, se a gente quiser adicionar esse vinho daqui, vai ser uma outra cor bastante utilizada nesse site. Vou aqui copiar o hexadecimal dessa cor, e aí posso vir aqui e adicionar ela aqui também. Vai ficar mais fácil da gente ir editando esse site e adicionando. Beleza? Então, provavelmente vão ter vários elementos com essa cor aqui ao longo da construção desse site. A gente não precisa ficar sempre copiando o hexadecimal, a gente já deixa aqui nessas cores padrão. Outra coisa também, uma atualização nova do elemento, que são esses estilos de tema. A gente consegue fazer algumas modificações padrões, assim, todos os títulos eu quero que tenham mais ou menos essa cor. Todos os fundos quero que tenham mais ou menos essa imagem de fundo, ou essa cor aqui, esse degradê, tipografia. Aqui. Vale a pena você dar uma olhada nisso aqui, mas também não é nada. Aqui, botões, qual cor padrão dos botões e tal. E aí, por padrão, você vai definir qual que é a cor dele. Se não, você simplesmente pode fazer o processo manual sem problema nenhum também. Opa, vamos só fechar aqui, voltar. Prontinho, beleza. Vamos continuar aqui então. Aqui, a gente tem que saber qual fonte é essa aqui. Não vou me preocupar tanto na fonte em detalhe, mas vamos adicionar aqui algumas e ver se a gente acha ela. Senão, a gente pode simplesmente perguntar para a nossa designer, opa, qual fonte você está usando aqui e tal. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nas fontes que ela passou para a gente. Ela passou, cadê? 3 fontes. O Gabriel já adicionou uma, eu vou adicionar essas outras 2 aqui. Como que a gente faz para adicionar essas fontes? E aí lembrando que tudo isso que eu estou passando é meio que a base zona para a gente começar, isso tudo foi só para a gente começar a fazer esse design, esse layout. A gente está criando aqui a base. Então, quais fontes vão ser usadas, quais cores, quais imagens, principalmente, se essas imagens estão otimizadas, isso vai facilitar o nosso trabalho futuro. Aqui, no painel do WordPress, a gente pode vir aqui em Elemento e Custom Fonts, ou fontes personalizadas. O Gabriel já adicionou essa aqui, a gente pode clicar aqui em Adicionar Nova. A gente vai dar aqui o nome dessa fonte. E a gente vai vir aqui, esse formato aqui é .ttf. Vou clicar aqui, deixa eu ver se ele funciona assim. Não funciona. Então, clicar aqui em Upload. Tá, ele já tinha até adicionado aqui. Então, arrow all. Vamos clicar aqui em Select. E a gente poderia adicionar o formato dela em SVG, ELT, alguns outros formatos aqui. Uma vez que a gente tem adicionado, a gente pode dizer que, nesse caso aqui, ela é normal, não é itálico, não é nada disso. Prontinho, a gente pode clicar aqui em adicionar. Opa, desculpa. Não precisa adicionar font variation. Prontinho, adicionamos ela aqui. Deve estar funcionando. A gente vai clicar aqui em publicar. Maravilha. E também vamos adicionar aqui uma outra fonte, adicionar nova. Colocar esse nome dela aqui. Adicionar uma variação de fonte. E aqui, se tivesse talvez a versão dela com diferentes pesos aqui, você poderia adicionar, você teria que adicionar ela manualmente aqui. Pô, quero ela tamanho 100, quero ela bold e tal. Você precisaria adicionar aqui, adiciona o tamanho 100 dela. Coloca aqui o arquivo TTF que você tem. E aí, se tivesse ela no formato 200 também, você ia vir aqui adicionar a fonte variation, colocar 200 e adicionar o outro arquivo. Nesse caso aqui a gente só tem um, então fica mais fácil. A gente deixa aqui como normal e clica em publicar, sem muito mistério. Então, assim que a gente adiciona fontes com o Elementor Pro. E aí agora, se a gente voltar aqui para o nosso layout, talvez a gente precise atualizar essa página, então eu vou clicar aqui em atualizar e dar um refresh na página toda, no editor do Elementor. E aí, uma vez que a gente recarrega essa página aqui, é para aparecerem essas 2 novas fontes que a gente importou na tipografia
dos nossos textos. Então, vou clicar aqui em editar, vamos vir aqui em estilo, e aí tipografia, vamos pesquisar aqui por Arial. Então, tá aqui essa nossa fonte. Prontinho, claramente não é essa que a gente vai utilizar nesse design que a gente está fazendo. Tem que ver direitinho qual que é a que ela estava usando. Talvez seja aquela que o Gabriel tinha adicionado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acredito que vai ser ou essa aqui, ou talvez ela tenha até usado uma outra fonte padrão aqui. Então vamos, IOTs. A gente pode checar aqui com o nosso design. Outra possível seria essa aqui. Maravilha, está com mais cara dessa aqui. A gente pode também aumentar um pouquinho o espaçamento dessa fonte. A gente pode ver que ela não está tão colada assim. Então, acho que 1 vai ser um valor bacana para a gente começar. E também vamos diminuir claramente esse tamanho aqui dela. Também talvez aqui. Não, acho que está legal. Ambiente mais acolhedor, que ela tinha usado mais. E aí a gente vai construindo aqui o nosso layout. Nesse caso aqui, como essa seção invade muito a metade, a divisão da metade aqui dessa coluna toda, a gente pode simplesmente deixá-la um pouco maior aqui, a gente vai ter mais flexibilidade, e aí a gente pode vir aqui e adicionar uma nova seção interna aqui embaixo. E aí a gente continua o nosso design aqui. Por isso que eu segui com essa opção da gente adicionar seções internas. A gente vai ter muito mais flexibilidade no nosso design. Se a gente tivesse mais elementos aqui, a gente poderia continuar adicionando seções internas e aí montando de uma forma bem mais visual, com bastante controle, esse layout aqui. Tá, 10 dicas, vamos ver como que a gente vai adicionar essas 10 dicas, que eu acho que ela não passou uma imagem para isso aqui e nem nenhuma fonte. Se a gente não tiver isso, a gente pode pedir para ela, Natália, por favor, eu preciso que você gere esse 10 dicas aqui como uma imagem PNG sem fundo em alta resolução que eu vou comprimir aqui do tamanho certo que eu preciso. Então, pode ser uma alternativa ou a gente pode tentar replicar isso aqui de alguma forma, ver se tem alguma fonte que se encaixe. Nesse caso aqui, eu pediria diretamente para ela, Natália, eu preciso disso aqui em PNG, e aí ela vai me mandar isso aqui sem muitos problemas. Vamos continuando aqui. Eu vou adicionar aqui o nosso título. Deixa eu só ver aqui o que ela está falando. Tá. Então, de decoração para tornar o seu ambiente mais acolhedor. Ela está repetindo essa mesma ideia aqui, então. Pode, inclusive, então, duplicar esse texto. Vou jogar ele aqui para o lado e aí a gente faz as modificações necessárias. Aqui, talvez fosse mais interessante, como a gente quer forçar esse design aqui, que ele vai dar esse Enter necessariamente. Imagina que um usuário tivesse com uma tela widescreen muito grande. Aí talvez aqui ele ficasse, mudasse essa formatação aqui. Pode ser interessante que a gente venha aqui, 10 dicas de decoração, e force um Enter aqui. Para isso, a gente coloca esse símbolo de maior e menor, coloca BR, prontinho, ele vai forçar aqui um Enter. Então, para tornar seu, mesma coisa, BR, prontinho, ele ficou nesse formato que a gente queria. Ele vai ficar assim, não importa o tamanho da tela do nosso usuário. Outra opção também seria a gente deixar sem e aí diminuir aqui essa seção então. Mas acho que assim vai ficar bacana. Depois a gente adiciona aqui essa imagem aqui de 10 dicas, ou se a gente quiser adicionar também um outro título, só para fazer um teste. Vamos ver aquela fonte que ela tinha passado para a gente. Não ficou nada igual, então ela precisaria ou passar essa fonte, ou gerar uma imagem que, tanto faz, os dois casos funcionaria sem problema. Mas vamos deixar aqui só por... essa fonte aqui não está muito bacana, a gente pode pesquisar outra.
ou esperar ela responder e depois a gente vai para essa parte. Então vamos deixar aqui só para ficar um pouco mais visual do que a gente está fazendo. E depois a gente tem que consertar isso com certeza, tá? Aqui eu vou deixar mais ou menos em 30. Aumentar um pouquinho aqui o espaçamento dessa fonte. Aumentar também, a gente pode ver que está muito colado aqui uma fonte na outra, então a gente pode adicionar aqui uma altura de linha um pouquinho maior, algo como 1.2, e também diminuir aqui, essa margem superior desse elemento de menos 10, ou talvez até um menos 15 aqui, para ele ficar mais próximo do 10 dicas que a gente vai construir, beleza? Então aqui já está ficando legal. Aqui a gente pode ver também, eu acho que ela usou uma fonte, uma cor de fonte um pouquinho mais escura. Então a gente pode vir aqui, estilo, adicionar aqui essa nova cor e adicionar ela nos nossos favoritos. Então fechou? A gente pode ver que essa cor aqui, ela destaca um pouco mais do que essa outra. Então a gente tem esse contraste, essa informação aqui é mais importante do que essa. Apesar de estar falando a mesma coisa aqui, o foco, quando a gente coloca uma cor com destaque um pouquinho maior aqui, é para o nosso, a gente está falando para o nosso usuário, opa, olha aqui primeiro, essa informação aqui é mais importante. Beleza? A gente está mostrando o que é mais importante para o nosso usuário, usando outras cores. Beleza, aqui a gente pode continuar, vamos adicionar aqui essa imagem de e-book aqui embaixo. Então, para isso, vou adicionar aqui uma imagem embaixo aqui, sem muita dificuldade. Vou adicionar aquela imagem que a gente já otimizou. Então, ela já está sem fundo. Vou clicar aqui em inserir. Deixa eu tirar aqui a minha carinha. E prontinho. Talvez a gente precise... Está um pouquinho diferente, ó, não tinha reparado isso, está um pouco diferente do layout que ela passou, que está com uma cor um pouco mais avermelhada. A gente pode, enfim, fazer o layout assim, mas seria interessante comentar com ela, opa, esse layout aqui ficou um pouquinho diferente, porque essa imagem que você passou está um pouco diferente. Então, ou ela gera para a gente essa outra imagem, e a gente substitui, ou então, talvez esse layout aqui fique mais interessante mesmo. Mas, sem muito problema, a gente pode só comentar com ela mais para frente. E, além disso, a gente vai adicionar uma margem inferior negativa. Olha só que bacana, porque aqui, nessa divisão aqui que a gente criou, quando a gente colocar essa imagem de fundo, a gente quer que ele fique, o e-book fique mais ou menos aqui ultrapassando um pouco essa seção. Porque esse é um efeito que está bastante na moda, inclusive eu uso, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é essa página aqui, uma página de captura que eu crio para e-book, eu faço esse efeito, não essa página aqui, não, deixa eu ver se eu acho aqui. Agora eu quero mostrar para vocês. A escola de sites. Sim, eu tenho print de vários sites de cliente. Eu gosto de ficar tirando print porque a gente fica salvo esses layouts e às vezes é interessante a gente conseguir usar. Tirei, nesse caso aqui que estou mostrando para vocês. Então aqui, por exemplo, eu fiz um mockup de um e-book e usei aqui essa divisória, esse mesmo efeito. Está bastante na moda. Não só para e-book, mas você pode talvez tentar implementar isso em outro design que você tem. Fechou? Aqui é mais ou menos isso aqui mesmo. A gente pode diminuir um pouco só o tamanho desse e-book aqui, deixar um pouquinho menor. E aí, como eu estava falando, estava mostrando aqui para vocês, a gente vai deixar aqui uma margem inferior. Acho que um menos 50, talvez até um pouco mais, menos 90, mais ou menos por aí. Não acho que precisa ficar exatamente perfeito. Acho que aqui está bem bacana. Claro, aqui, só para mostrar aqui para vocês também, toma cuidado, esse layout que ela fez especificamente, ele fica um pouco grande, talvez até um pouco grande demais. Então, se a gente botar em full screen aqui a nossa tela, a gente pode ver que esse e-book ficou bem gigantesco, né? A gente pode fazer algumas alterações. Então, acho que aqui ficou um pouquinho menor, acho que ficou um pouco mais visual. E a gente só comenta com ela, olha, esse design aqui a gente fez umas pequenas adaptações que ia ficar melhor, ia melhorar a experiência do nosso usuário. Então, é sempre importante você tendo esse contato e falando aí com o seu designer ou com o seu design. Além disso, a gente pode também criar uma margem negativa aqui de 10, talvez um 20, talvez até um 30, para deixar esses elementos aqui mais próximos. Perfeito. E agora a gente parte aqui para o nosso formulário de contato. A gente tem aqui toda uma coluna. Eu vou clicar aqui em editar ela, vou deixar o alinhamento dela como meio. Então, a gente vai
Poderia ser superior, mas acho que como meio vai ficar um pouco mais fácil de eu mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, eu vou adicionar aqui essa bolinha que ela adicionou. Vamos ver se não tem um ícone para isso. Acho bem provável que tem. Vou adicionar aqui. Perdão. E vamos tentar achar, vamos procurar aqui. Ó, tem um quadrado, então provavelmente vai ter um circle. Maravilha, tem aqui. Vou clicar aqui em inserir. Além disso, em estilo, a gente vai fazer algumas modificações dele. Olha só que prático, a gente salvou aquela cor. Então, prontinho, tá aqui muito fácil, sem precisar ficar copiando e colando. Além disso, o alinhamento dele aqui vai ser na esquerda, né? Tinha esquecido de botar isso. E ele está claramente bem grande aqui, a gente pode dar uma diminuída nele. Deixar ele bem mais discreto aqui. Acho que tamanho 20 vai ficar legal, talvez até um pouquinho menor. Mas beleza, vamos deixar aqui em 20 por enquanto. Em seguida, vamos adicionar esse aqui. Baixe seu e-book. E acho que está com essa mesma fonte, então eu vou simplesmente duplicar esse título e jogar ele aqui embaixo da nossa bolinha. E aí a gente vai colocar aqui, baixe seu e-book. Outra recomendação que eu tenho aqui para você é, se for em caixa alta, aqui a gente adicionou já com caixa alta, mas force aqui a transformação como maiúsculo, vai te facilitar a tua vida aí. Um detalhe aqui, olha só como essa cor aqui está um pouco mais escura que essa. Se a gente ver o hexadecimal dela, opa, a gente vai ver que são duas cores diferentes. Essa aqui é esse 66666 e essa aqui é 4D, 4D, 4D. Então, aqui, essa é uma cor que a gente já salvou. Vou adicionar aqui, prontinho, é a mesma cor dessa daqui. Então, baixe seu e-book. Por fim, a gente tem essa divisória aqui. Vamos justamente usar esse elemento. Então, divisor, vou adicionar aqui embaixo dessa coluna. Deixa eu só carregar aqui. Acho que eu estou gravando a tela aqui, ele está um pouco lentinho aqui no elemento, mas acho que foi. Beleza. Primeira coisa, a largura dele claramente não é 100%, a gente vai deixar ele bem menorzinho aqui, mais ou menos até o iníciozinho do A. Pode ser aqui uma largura de 5, acho que vai. Talvez um 6, acho que um 6 vai ficar legal. Estilo vai ser sólido, alinhamento na esquerda mesmo, sem elemento nenhum. E aqui em estilo, o peso dela vai ser um pouquinho maior. Acho que vai ser um peso de 3, vamos ver como é que fica. Um pouquinho mais, talvez até 6. Acho que tá bacana. Acho que 6.5. E adicionar a nossa cor de destaque aqui. Maravilha. Além disso, acho que a gente pode separar um pouquinho esse e-book desse nosso texto. Então a gente pode vir aqui nessa coluna, avançado, e criar uma margem, um padding no nosso lado esquerdo de 30, acho que 40 vai ficar legal. E aí, como a gente criou um padding na própria coluna, padding é esse espaçamento interno, né? Se fosse uma margem, seria um espaçamento externo, o padding é o espaçamento interno que tem nessa coluna. Como a gente adicionou nessa coluna inteira, tudo que a gente jogar aqui, ele vai ficar automaticamente com esses 40 pixels de distância. Então fica mais fácil, que a gente não precisa ficar individualmente colocando esse espaçamento. E aí, quando a gente adicionar o formulário de contato, ele também vai ficar alinhadinho aqui com todo o resto. A gente precisa adicionar, fazer umas modificações aqui nesses espaçamentos. Esse aqui está claramente muito mais longe dessa bolinha. Então, essa bolinha aqui poderia ter uma margem aqui de 10, inferior. Esse aqui, esse espaçamento, vamos zerar ele. E aqui nesse texto, que acho que vai ficar melhor. Porque a gente tinha adicionado isso aqui, prontinho. Saquei. Talvez precise desse espaçamento, mas a gente pode também editar, porque ele tinha um espaçamento negativo nesse texto. A gente pode colocar aqui, se a gente quiser um pouquinho mais, 5. E o espaçamento inferior, a gente vai deixar aqui como menos 10. Vale a pena a gente ainda aumentar um pouquinho esse peso aqui, talvez um 8, porque ele é realmente bem grossinho. Massa, show. Acho que tá ficando legal. E diminuir também mais um pouquinho aqui para menos 15, deixar ele mais próximo. Podemos diminuir ainda um pouquinho essa bolinha e a gente vai fazendo esse trabalho aqui, vai implementando, dá uma olhada, talvez precise fazer algumas modificações, talvez você vá achando que ficou legal, talvez você tenha alguma limitação de design, precise fazer aqui uma pequena modificação e tal, isso é bem normal. Beleza? Acho que está bem bacana. Talvez até aumentar um pouquinho essa nossa fonte.
E aí vai fazendo esse procedimento. Lembrando, que nem eu comentei, às vezes esse e-book aqui acho que está muito grande, então faça essa modificação de layout se for necessária. Leve em consideração, você precisa passar uma experiência mais importante que você passe uma experiência boa para o cliente e você seja 100% fiel a esse layout aqui, beleza? Então, vamos lá. Por fim, vamos adicionar aqui esse nosso formulário para a pessoa baixar o e-book. E para isso eu vou usar o form do Elementor Pro. Pode usar uma versão gratuita de formulário. Consegue também, lá no curso a gente mostra o WP Forms, que vai funcionar aqui nesse caso. Mas o Elementor Pro vai ser extremamente mais fácil para você implementar. Vai ficar muito mais visual. E dependendo aqui do layout que você tiver, você vai ter muito mais flexibilidade e vai conseguir seguir mais fielmente, sem perder funcionalidades. Aqui, form name, eu vou botar aqui, baixe o e-book, só para a gente ter como referência. Aí a gente vai precisar aqui de nome e e-mail. Não faz sentido, olha só, esse aqui é um caso interessante, não sei se faz muito sentido ter um assunto e mensagem para a pessoa baixar o e-book. Esse aqui acho que ela foi uma decisão de design dela para ficar bonito, mas na implementação não faz muito sentido a gente ter esse assunto e mensagem. A gente pode conversar com ela, a gente vai ainda fazer uma reunião, uma vez que a gente monte essas páginas, a gente vai fazer uma reunião de alinhamento com ela e passar todos esses tópicos que eu estou falando com você. Então, acho até interessante, vai anotando num bloco de notas, vai anotando uma agendinha, quando você for fazer essa reunião de alinhamento com o seu designer ou com o seu cliente também, tá? Se o seu cliente você vai acabar fazendo algumas implementações e tal, e aí tem coisas que você vai conseguir fazer, tem coisas que talvez você não consiga e precise achar outra solução. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode seguir fielmente esse layout, mas não faz sentido a gente ter assunto e mensagem. O telefone às vezes é até interessante. Então eu vou seguir aqui o meu feeling aqui, porque realmente não tem por que a gente ter isso. Vou adicionar só o telefone, depois a gente fala com ela. Então, telefone, o placeholder vai ser telefone também. Eu vou tirar aqui esses labels, vai ficar mais parecido aqui. E aí a gente pode, vamos dar um zoom aqui só para a gente ver um pouco mais de perto. Vamos fazer as modificações de layout necessárias para a gente chegar nesse padrão aqui. Primeiro, Submit Button, faltou a gente botar aqui como download. E uma exclamação. Beleza. Acho que a gente não precisa, acho que o tamanho aqui tá bom, não precisamos mudar aqui para grande, acho que small tá legal, tá um tamanho bacana. Actions after submit, a gente mexe nisso aqui depois, se vai ter uma captura de lead, se vai ser linkado ao MailChimp, se tem uma página extra de redirecionamento ou não. Talvez só aqui, additional options, lembrar da gente traduzir essas mensagens aqui para o português, beleza? Mas não vou entrar em detalhes aqui nisso agora não. Aqui em estilo, vamos para as partes aqui de estilo. Primeira coisa, tem esse columns gap e row gap, acho que está bom. Talvez até um pouquinho mais aqui, deixar em 13. A gente não tem label, então não faz diferença a gente ter esse espaçamento aqui ou não. Vamos aqui direto para fill, que é o que a gente vai editar. Primeiro, text color. A gente pode, se a gente quiser ser muito fiel, copiar essa cor aqui. Mas acho que não precisaria, essa aqui estaria suficiente, ficou um pouquinho mais clarinho. Eu deixaria a cor que estava mesmo, que acho que ficou um pouco mais fácil de ler. Tipografia, a gente pode fazer alteração aqui, colocar essa fonte, mas geralmente as fontes padrões para esse tipo de coisa aqui são bem interessantes de se usar, beleza? Mas a gente poderia mudar aqui, aumentar ou diminuir o tamanho, e transformação eu vou deixar aqui como maiúsculo, que nem está aqui. Tá, faltou só eu traduzir esse texto aqui, né? Para, em vez de name, vamos deixar aqui como nome. Beleza. Voltando aqui para o estilo. Em field, a gente vai tirar essa borda aqui. Ele não tem nenhuma borda. E também border radius, que é essa curvatura aqui do nosso elemento. Aqui ele está sem borda nenhuma. Então vamos deixar aqui em 0 também. Ó, bacana. Mesma coisa, a gente vai fazer isso para o botão. Só editando aqui, esse nosso botão já vai ficar com uma cara bem bacana. Aqui talvez, vamos fazer um teste aqui rapidinho. Deixar em extra small. Confesso que acho que vai ficar mais legal se a gente deixar então em extra small. E o botão, talvez também, vamos fazer esse teste aqui, deixar em extra small, qualquer coisa a gente muda. Então, voltando aqui, estilo, vamos fazer as alterações do nosso botão. Primeiro, esse botão a gente quer deixar ele
na nossa direita, tá? Então, em vez de ser justificado, a gente vai deixar ele somente na direita. Como cor de fundo, a gente vai deixar branco. Cor de texto, a gente vai deixar esse nosso vinho de cor de destaque, que a gente está usando em todo canto. Tipografia, a gente pode aumentar um pouquinho aqui essa fonte. Deixar em transformação como todos maiúsculos. E aqui ela usou uma outra fonte aqui. Vamos ver se é alguma dessas aqui. Senão depois a gente faz essa modificação. Então vamos ver essa aqui. Bacana, essa aqui ficou bem legal. Poderia aumentar aqui um pouquinho o espaçamento da fonte e tal, mas acho que tá bacana. Só diminuir um pouquinho. Beleza. Acho que assim ficou show de bola. Agora, uma pequena observação aqui é que ele está muito largo, né? Aqui ele era um pouco mais quadradinho. Acho que esse aqui ficou muito largo, ainda mais se a pessoa só vai botar nome, e-mail e telefone. A gente teria algumas opções para diminuir isso aqui. Ou aqui na nossa seção principal de todas, a gente pode tentar diminuir aqui esse tamanho. Eu recomendo você deixar entre 1000 e até 1250, que é o tamanho dessa nossa coluna. Mas ainda assim ele está muito comprido aqui. A gente poderia diminuir nessa seção aqui que a gente criou de seção interna, né, que a gente adicionou. A gente poderia diminuir aqui essa especificamente, se a gente quiser. Mas aí a gente vai comprometer esse lado daqui. Então, a última solução seria talvez aqui vir em coluna e adicionar também um padding no nosso lado direito. Talvez de uns 70, talvez 50. Vamos dando uma olhada aqui, vendo como é que ficou. Ó, a gente pode ver que o Baixe Seu E-Book é quase do tamanho desse formulário. Então, eu vou aumentar para 70 aqui. Ver como é que fica. Fechou. Acho que está bem legal. Massa demais, ó, já está tomando forma aqui essa cara dessa primeira página. Como eu falei, ainda faltam algumas modificações. Então, esse 10 dicas aqui a gente vai precisar mudar ou para essa fonte ou para essa imagem. Isso aqui a gente pode aumentar um pouquinho, esse 10 dicas, aumentar um pouquinho talvez esse espaçamento aqui, ficou faltando. Então aqui, nessa nossa seção, a gente poderia adicionar um padding superior aqui de 20, aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é esse workflow que eu tenho, que primeiro a gente preparou toda uma base, lembra? A gente salvou as imagens, a gente viu aqui os PDFs, baixou as fontes, instalou as fontes, foi selecionando as cores, e aí depois a gente começa a montagem, e é um processo normalmente bastante interativo. Você vai se deparar com vários layouts diferentes, você tem que saber, você tem que conseguir implementar eles sem muitos problemas. Esse aqui, acho que era a parte mais desafiadora de todas. Posso passar aqui rapidinho com vocês nessas outras aqui também. Aqui vai ser simplesmente um título e esse texto aqui, que eu acho que ela passou pra gente. Aqui vai ser um botão, aqui vai ser ícones, e aí a gente tem várias formas de fazer isso. Eu vou fazendo aqui com vocês, mas vou tentar passar aqui de uma forma um pouquinho mais rápida, para não ficar muito maçante esse vídeo. Mas espero que você tenha visto aí no vezes 2, acho que dá algumas dicas, algumas sacadas assim, bem importantes, bem legais. Vamos lá, acho que aqui essa sessão está praticamente pronta. Falta a gente otimizar ela para celular, né? Mas acho que a gente pode fazer isso mais para frente, mas a gente vai precisar, não se esqueça disso, pelo amor de Deus, de otimizar ela para celular. Então aqui, por exemplo, tinha toda essa margem, a gente vai precisar zerar ela aqui, prontinho, já ficou com uma cara bem melhor. Talvez aqui, essa bolinha nesse contexto ficou muito longe, a gente poderia adicionar uma margem inferior aqui, para ele ficar mais perto da missão do celular. Aumentar aqui um pouquinho o tamanho desse nosso divisor, que ele está um pouquinho pequeno. Poderia ser algo assim. Talvez esse Baixe Seu E-Book, aqui essa coluna aqui também que a gente adicionou os paddings, ela provavelmente vai dar problema. Olha só como ela não está alinhada aqui certinho. Então a gente pode zerar esses valores de padding, colocar algo, sei lá, 10 pixels para cada. Pronto, talvez 15. Prontinho, já ficou bem mais padronizado. Esse texto aqui ficou muito grande, então a gente pode diminuir um pouquinho para essa versão. Deixar em 30. Deixar ele... Podemos fazer algumas modificações também. Ela não passou um layout para mobile, né, para celular.
Então a gente tem alguma certa liberdade aqui em deixar da forma que a gente acha que fique mais bonito. Então talvez isso seja mais interessante na versão do celular, a gente centralizar todos esses outros elementos aqui. Pode ser, nesse caso aqui, acho que continua combinando esse jeito aqui que ela tinha feito, mas você está livre para testar esse tipo de coisa. Aqui, na real, que aqui está ficando já bem bacana, precisa otimizar aqui esse logotipo e tal, mas já está com uma cara bem legal para celular também, viu que não demorou quase nada, e a gente continua esse processo.